Imagina uma fronteira onde a vida e a morte se misturam, onde caminhões cruzam estradas escuras carregando algo que nunca deveria ser transportado. Um lugar onde cemitérios se tornam pontos de coleta e hospitais abandonados voltam a funcionar quando o sol se põe. Durante anos, rumores sobre uma rede de tráfico de órgãos entre o Brasil, o Paraguai e a Bolívia foram tratados como lendas urbanas, histórias exageradas de vilarejos esquecidos. Mas quando corpos começaram a desaparecer e túmulos foram violados, o que parecia ficção se transformou em uma das investigações mais sombrias da América do Sul. Hoje você vai conhecer os bastidores dessa operação secreta, as conexões ocultas, o dinheiro que moveu a engrenagem e o mistério do homem conhecido apenas como El Administrador. E talvez, ao final, você perceba que essa história não ficou no passado, ela apenas aprendeu a se esconder melhor. Curiosofobia. No coração do continente sul-americano, onde as fronteiras entre Brasil, Paraguai e Bolívia se confundem em rios turvos e estradas de terra que somem na mata, há um silêncio que incomoda. Não é o silêncio natural das noites tropicais, mas o de uma verdade escondida sobre o chão. Os moradores dessas regiões aprenderam a não fazer perguntas. Às vezes, um parente viaja para trabalhar em uma fazenda. Um caminhoneiro desaparece na estrada ou um turista nunca chega ao destino. E, dias depois, quando a polícia encontra os corpos, algo está faltando. Não são apenas as vidas, são partes delas. Os registros oficiais chamam de mortes não esclarecidas. Mas o que realmente acontece nessas áreas vai além da imaginação. Os corpos aparecem abertos com precisão cirúrgica, costurados às pressas, como se alguém tivesse feito uma autópsia, sem permissão. As autoridades locais atribuem as feras da selva, aos traficantes, ao destino. Mas por trás dessa cortina de explicações fáceis, há algo mais frio, mais calculado. Tudo começou a chamar a atenção quando em uma pequena cidade paraguaia próxima de Pedro Juan Caballero, um coveiro anônimo enviou uma carta a um jornal de fronteira. Ele dizia ter sido obrigado a enterrar dezenas de corpos sem identificação, todos com o mesmo padrão de mutilação. O jornal ignorou a história, mas um repórter local, movido por curiosidade ou desespero, decidiu investigar. Foi a última vez que alguém o viu com vida. Pouco tempo depois, o cemitério mencionado na carta foi encontrado abandonado e os túmulos remexidos. Nenhum documento, nenhuma pista. Apenas ossadas limpas, algumas ainda com marcas metálicas, instrumentos cirúrgicos deixados para trás. O local ficou conhecido como El Cementério de las Sombras. E, a partir dali, começaram os rumores sobre uma rede que traficava órgãos humanos entre os 3 países, abastecendo clínicas privadas e intermediários internacionais. As histórias se espalharam pelos vilarejos como fumaça. Mães contavam aos filhos para nunca aceitar caronas de estranhos. Pescadores diziam ter visto barcos cruzando os rios à noite sem luzes, carregando caixas metálicas que exalavam o cheiro de formol. Quando a polícia foi investigar, encontrou apenas registros falsos e testemunhas que negavam saber de qualquer coisa. Mas, entre os próprios policiais, circulavam boatos de que parte das forças locais recebia propina para fechar os olhos. Era o cenário perfeito. Fronteiras frágeis, corrupção endêmica, pobreza extrema e uma demanda crescente por órgãos em todo o mundo. Em meio ao caos, a vida humana se tornou moeda de troca. E as vítimas preferidas eram sempre as mesmas. Os invisíveis, os que ninguém reclamaria. Trabalhadores, migrantes, pessoas que cruzavam o mapa sem deixar rastros. Com o tempo, surgiram relatos ainda mais perturbadores: hospitais clandestinos escondidos sob fachadas de clínicas rurais, médicos formados no exterior que apareceram repentinamente nessas cidades sem explicação, caminhões refrigerados cruzando as estradas secundárias com destino incerto. E, segundo um relator anônimo obtido por um investigador brasileiro, parte do material biológico era transportado em aviões pequenos que partiam de pistas improvisadas rumo à Bolívia e ao Peru. O dinheiro envolvido era grande demais para ser ignorado. Estima-se que cada transplante legal poderia render até $200 mil. E, para cada órgão vendido, pelo menos 3 vidas se perdiam no caminho. Vítimas descartadas, corpos inservíveis, fantasmas das fronteiras. Quando as autoridades tentavam intervir, as provas desapareciam misteriosamente. Enquanto isso, os desaparecimentos aumentavam. Nas rádios locais, anúncios buscavam parentes perdidos, mas ninguém jamais retornava.
As autoridades, pressionadas, alegavam que se tratava de migração irregular. Mas nas feiras, nos bares e nos mercados as pessoas sabiam a verdade. E começaram a chamar o fenômeno de a caçada dos corpos. Em 1998, um delegado aposentado entregou à imprensa um dossiê secreto que mencionava políticos, empresários e até funcionários de hospitais públicos envolvidos no esquema. Poucos dias depois, ele sofreu um acidente de carro. O dossiê desapareceu e a história foi enterrada junto com ele. E foi assim que o caso se tornou um mito, um segredo murmurando entre fronteiras, sustentado pelo medo. Mas, nos anos seguintes, novas pistas começaram a emergir, fotografias, relatórios e até gravações de áudio. Todos apontando para uma operação coordenada, uma rede com conexões muito além da América do Sul. Algo grande o suficiente para ser invisível. E o mais inquietante de tudo é que, mesmo décadas depois, corpos continuam sendo encontrados, os mesmos sinais, o mesmo padrão. Como se o cemitério das sombras nunca tivesse sido fechado. Ninguém sabe quantos realmente morreram, mas uma coisa é certa: nas terras esquecidas, entre o Brasil, o Paraguai e a Bolívia, há algo que o tempo não apaga: o eco de um comércio que se alimenta da própria morte. Você acredita que essas histórias são apenas boatos ou que há algo muito maior escondido por trás delas? Conta pra gente nos comentários o que você acha dessa investigação. Quando as primeiras denúncias começaram a se espalhar pelas redações sul-americanas, a maioria dos jornalistas achou que se tratava de mais uma história de fronteira, exagerada, sem provas, alimentada pelo medo popular. Mas bastava escutar as vozes dos moradores, os murmúrios nas feiras e as histórias contadas nos velórios para perceber que havia algo muito mais profundo e sombrio escondido ali. As autoridades falavam em casos isolados, mas os desaparecimentos tinham um padrão. Todos ocorriam próximo às mesmas rotas, estradas vicinais usadas por caminhões frigoríficos e ambulâncias sem identificação. Havia uma estranha eficiência nesses desaparecimentos. Nenhuma testemunha, nenhuma pista sólida. Os corpos, quando apareciam, vinham de longe, sempre próximos a rios ou em cemitérios clandestinos. E, curiosamente, muitos deles apresentavam cortes limpos, feitos com instrumentos cirúrgicos de precisão, o tipo de corte que um médico faria. Em 2002, uma investigação independente conduzida por uma ONG boliviana revelou algo que até então ninguém ousava afirmar publicamente. Existia uma cadeia organizada que envolvia desde intermediários locais até clínicas particulares em capitais estrangeiras. O relatório mostrava rotas aéreas, registros de remessas médicas e movimentações financeiras suspeitas que passavam por contas no Panamá e em Zurique. O que chocou os investigadores foi o envolvimento de instituições aparentemente legítimas. Algumas clínicas que se diziam especializadas em transplantes de emergência tinham ligações diretas com os chefes dessas redes. Documentos falsificados transformavam um camponês desaparecido em um doador voluntário, e o órgão extraído seguia a viagem com um certificado médico oficial. Os bastidores dessa operação lembravam uma empresa. Cada parte do corpo tinha um preço e cada função era meticulosamente planejada. Havia recrutadores, transportadores, médicos, intermediários, falsificadores e compradores. Os relatórios apontavam que o coração era o mais valioso, seguido pelo fígado, rins e córneas. Um corpo humano completo, desmontado, podia valer mais do que o salário anual de um fazendeiro local. Era um comércio silencioso e invisível, sustentado por um equilíbrio frágil entre o medo e o dinheiro. O perigo não estava apenas nas sombras, mas também nas instituições que fingiam não ver. Havia prefeitos, delegados e até padres sendo apontados como cúmplices, pessoas que, por conveniência, permitiam que a engrenagem continuasse girando. A fronteira entre o Brasil e o Paraguai, com suas pontes improvisadas e guardas mal pagos, se tornou o principal corredor para esse comércio. De um lado, a miséria, do outro, a demanda. Pacientes ricos, desesperados, dispostos a pagar qualquer preço por uma segunda chance de vida. E no meio desse sistema, uma linha tênue separando o curar do matar. O mais perturbador era o nível de profissionalismo.
Alguns relatos mencionavam caminhões adaptados com mesas cirúrgicas, iluminação médica e equipamentos para a preservação de órgãos. Operações completas eram realizadas dentro desses veículos, em plena estrada, antes que o corpo fosse abandonado. Nenhum hospital, nenhum registro, apenas a estrada e o silêncio. A corrupção era o combustível. Policiais trocavam plantões por envelopes recheados, prefeitos ignoravam denúncias em troca de doações para campanhas. E até diplomatas eram citados em telegramas confidenciais por facilitar vistos e transporte de cargas especiais. O tráfico de órgãos não era apenas uma operação clandestina, era um sistema. Um organismo vivo que respirava através da conivência de quem deveria combatê-lo. E quando alguém tentava romper o silêncio, desaparecia. Jornalistas mortos, investigadores afastados, testemunhas que simplesmente sumiram. A fronteira virou um território onde a verdade não durava mais do que algumas horas. As pessoas aprenderam a calar, porque falar significava morrer. Mas o mais assustador era a origem do financiamento. Quando documentos secretos começaram a vazar, revelaram que parte do dinheiro vinha de fundações médicas registradas nos Estados Unidos e na Europa. Elas se apresentavam como instituições de pesquisa e caridade, mas, por trás da fachada, serviam de canal para lavar o dinheiro das operações ilegais. Essas fundações justificavam as transações com custos de pesquisa ou transporte de material biológico. Era um truque perfeito, o mesmo tipo de manobra que os cartéis usavam para legalizar o dinheiro do tráfico. Só que dessa vez o produto era humano. Enquanto isso, a população local vivia com medo. Em algumas aldeias, as pessoas começaram a enterrar os mortos em locais secretos, sem caixões, apenas para impedir que os corpos fossem roubados. E há registros de comunidades inteiras fugindo da região, abandonando terras, casas, memórias, tudo, para escapar de um inimigo que ninguém conseguia ver. A linha entre mito e realidade se confundiu. Para os moradores, a rede de tráfico virou uma espécie de entidade invisível. Diziam que ela estava em todo lugar, controlando quem vivia e quem morria. E por mais inacreditável que parecesse, todas as evidências apontavam que eles não estavam errados. A anatomia dessa corrupção mostrava mais do que crimes. Mostrava a decadência de um sistema inteiro, governos que se vendiam, médicos que traíam o juramento de salvar vidas e fronteiras que se tornavam cemitérios sem nome. E enquanto o mundo se distraía com outras guerras, a América do Sul escondia uma das mais silenciosas e lucrativas indústrias da morte. O que você acha que realmente acontece nas fronteiras esquecidas da América do Sul? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber até onde você acredita que essa rede é capaz de chegar. As primeiras prisões aconteceram numa manhã abafada de dezembro. Um comboio de viaturas atravessava a estrada de terra vermelha entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, levantando nuvens que pareciam esconder a atenção dos agentes. O alvo era um hospital desativado na fronteira, oficialmente abandonado, mas que, segundo uma denúncia anônima, funcionava à noite com cirurgias clandestinas. Lá dentro, o tempo parecia congelado. As paredes ainda exibiam cartazes de campanhas médicas, mas o chão estava coberto por caixas de isopor, etiquetas com nomes de órgãos e seringas espalhadas. No centro da sala cirúrgica, os agentes encontraram algo que ninguém esperava: um corpo sem rosto, deitado sobre uma maca de metal com os órgãos principais já removidos. O cheiro de formol e sangue fresco dominava o ar. Ao lado, uma mesa repleta de passaportes, todos com a mesma foto, rostos diferentes, mas uma única identidade falsa. Foi nesse dia que o caso ganhou um nome: o Cemitério das Sombras. Um apelido dado pela imprensa após descobrirem que muitos dos corpos usados nas cirurgias eram transportados de cemitérios clandestinos nas redondezas. Cadáveres recentes, retirados de covas ainda úmidas para alimentar a engrenagem da rede. A investigação se expandiu rapidamente. O que parecia um caso regional se mostrou uma teia continental. Policiais federais brasileiros descobriram conexões com laboratórios em Santa Cruz de la Sierra, no interior da Bolívia, e clínicas particulares em Ciudad del Este. Cada país parecia guardar um pedaço do quebra-cabeça, e juntos formavam um mapa do horror. Os investigadores encontraram registros de voos noturnos com cargas biológicas sem origem declarada. Em um hangar boliviano,
Uma aeronave particular continha compartimentos adaptados para conservar órgãos humanos. O destino final: São Paulo, Santiago e Buenos Aires, grandes centros médicos, onde transplantes de emergência eram realizados em silêncio absoluto. Mas a verdade só veio à tona quando um cirurgião paraguaio decidiu falar. Em uma entrevista gravada sob proteção, ele revelou detalhes sobre o funcionamento da rede. Os médicos eram contratados por meio de intermediários internacionais e recebiam pagamentos em criptomoedas. As cirurgias ocorriam em locais isolados e, em alguns casos, dentro de navios pesqueiros que navegavam no Rio Paraná. Nenhum paciente viu o rosto dos médicos e ninguém ousava perguntar de onde vinham os órgãos. Esse depoimento mudou tudo. Ele descreveu a existência de um homem conhecido apenas como El Administrador, o cérebro financeiro da operação. Segundo o cirurgião, esse homem coordenava as transferências de dinheiro, as compras de equipamentos e os pagamentos em toda a América do Sul. Um fantasma com várias identidades e nenhum rastro real. Durante meses, as forças internacionais tentaram rastrear esse nome. Foi então que descobriram uma fundação registrada no Uruguai, supostamente voltada à pesquisa médica humanitária. Mas por trás das suas paredes discretas, havia cofres e servidores criptografados com dados bancários e listas de doadores. Pessoas desaparecidas que nos registros da fundação apareciam como voluntárias. A operação para derrubar a fundação foi batizada de Operação Lazarus e envolveu mais de 300 agentes de 3 países. Quando invadiram o prédio, encontraram pilhas de documentos queimados, tanques com gelo seco e dezenas de prontuários médicos incompletos. Nenhum suspeito foi preso. O administrador desapareceu antes da chegada da polícia. Mas um pendrive foi esquecido dentro de uma gaveta, e foi ele que mudou tudo. Nele, havia gravações, contratos e imagens. Entre os arquivos, fotos de corpos etiquetados com códigos, e ao fundo, um cemitério. Era o mesmo local onde, dias depois, escavações revelaram dezenas de covas rasas. Os corpos estavam mutilados, alguns ainda com marcas de bisturi. A repercussão foi mundial. A ONU classificou o caso como um dos maiores crimes médicos da história moderna. Centenas de pessoas foram indiciadas, mas poucos condenados. A maioria dos envolvidos desapareceu, fugindo por rotas conhecidas apenas pelos contrabandistas da região. A fronteira, mais uma vez, engoliu a verdade. O mais perturbador é que, até hoje, ninguém sabe o real tamanho dessa rede. Especialistas acreditam que ela apenas mudou de forma, espalhando-se por novas rotas, agora mais silenciosas e tecnológicas. Em vez de caminhões e hospitais abandonados, laboratórios móveis e clínicas virtuais. O comércio da morte adaptado à modernidade. Nos vilarejos fronteiriços, as pessoas ainda falam sobre o cemitério das sombras. Algumas juram ouvir caminhões passando de madrugada. Outros dizem ver luzes nas antigas estradas. E há quem garanta que o administrador continua ativo, invisível, mas presente, como uma sombra que observa em silêncio. E o que mais assusta é a sensação de que, por trás das investigações, das manchetes e das prisões, existe algo ainda maior. Uma estrutura que sobrevive à destruição porque não depende de nomes, países ou fronteiras. Ela se alimenta do medo e da necessidade. Porque enquanto houver alguém disposto a pagar por um novo coração, haverá alguém disposto a arrancá-lo de outro corpo. E é por isso que, nas noites silenciosas das fronteiras sul-americanas, o vento ainda carrega o mesmo sussurro, o eco das vozes que se foram e o aviso de que o comércio da vida e da morte continua, mesmo quando ninguém mais quer ver. Se essa história te deixou com a sensação de que a verdade ainda está lá fora, escondida entre fronteiras e silêncio, você não está sozinho. O submundo do tráfico de órgãos é um dos segredos mais bem guardados do nosso continente, e talvez este tenha sido apenas o começo. No Curiosofobia, a cada semana revelamos o que o mundo preferia manter enterrado. Então, se você quer continuar explorando os mistérios mais sombrios e reais da história, se inscreva agora, ative o sininho e deixe seu comentário. Quem sabe o próximo caso que vamos desvendar não esteja acontecendo bem perto de você.